Olá, pessoal, audiência que acompanha nossos programas da quinta geração, tudo bom? Nós estamos voltando para continuar o programa da semana passada com Cleitão e Marconi. E aí, Cleitão, Marconi, tudo bom? Bom Tudo dia, bem? Marcão. Bom dia, Cleiton. Tudo bom? Oi, Marcão. Oi, Marcone. Tudo bem, meus irmãos? Então, eu queria só relembrar, né, o pessoal, relembrar a gente aqui o que a gente tinha proposto no último encontro, que foi o seguinte: a gente realmente fez uma discussão bem geral sobre as transformações do mundo do trabalho, né? Com essa sociedade que se digitaliza, com todas essas questões que nós já temos colocado nessa série, né? E também, como consequência disso, a gente fechou o programa passado discutindo o seguinte: ok, houve transformações, a pandemia acelerou alguns processos que já estavam em andamento, e uma pergunta que ficou foi: como que se dá agora a relação entre Estado e sociedade a partir do momento que a gente vê todos esses efeitos colaterais desse processo, né? Em alguns deles, inclusive, com a flexibilização das leis trabalhistas, com essa questão contratual, trabalhador, empresário, né? A falta de proteção social que esses trabalhadores estão sendo submetidos nesse processo. Como se dá essa relação entre Estado e sociedade? E principalmente com foco sobre como que esses trabalhadores podem começar a se organizar politicamente? Que caminho que está seguindo, né, está se desenhando? Ou a gente já existe hoje outros formatos de organização política, social, para construir novas formas coletivas de enfrentamento desse tipo de situação que esses trabalhadores estão vivendo, né? Aí tem várias questões que foram colocadas, né? A questão da organização sindical, a questão, por exemplo, da economia solidária, né, e outras formas ou de tecnologias sociais, organizações sociais que podem lidar, contribuir com uma outra forma de organização política dessas pessoas. Sim. É isso, Marcão. Mais do que flexibilização em algumas relações de trabalho, como as relações de quem trabalha para aplicativo, o que tem é a não existência, ou pelo menos o não reconhecimento de uma relação de trabalho. Então, quando você trabalha para um aplicativo, né, quando você assina um aplicativo para fazer entregas se valendo do aplicativo, a relação que se estabelece é como se você estivesse usando um aplicativo, como se você estivesse numa rede que o aplicativo ajuda a articular, mas você não tivesse nenhuma relação de trabalho com esse aplicativo. Ou seja, não é mais do que uma flexibilização, isso a gente falou no último programa, é uma não relação, né, de trabalho, é a não relação contratual entre contratante e contratado, digamos assim, entre patrão e empregado. E isso cada vez vai ficando mais forte. Quando a gente pensa em home office, quando a gente pensa em outras formas de organização do trabalho, em que você atomiza o trabalhador, você reforça o discurso que não, o trabalhador agora ele não é mais um empregado, ele é um cara que organiza o seu tempo, ele organiza o quanto quer ganhar, ele tem toda a liberdade, ele é um parceiro daquela empresa ou daquela organização, ele não é mais um empregado. Eu queria mostrar um videozinho para a gente começar esse debate, que acho que é um videozinho, que é um vídeo publicitário da REP, em que a REP fala né, é um vídeo para chamar pessoas para trabalhar para a REP, né, para trabalhar no aplicativo, em que a REP reforça essa ideia que a gente está conversando aqui. Yeah, yeah, yeah. Quem sou? O que me enche de orgulho, eu sou gigante. A energia que me move, eu sou constante. Eu sou o medo de ficar parado. Pra conseguir o que quero, luto se for necessário. Sou minha família, independência, meu tempo. Sou o ritmo que me leva através do vento. Eu sou a vida, o futuro e o presente. Sou o momento eterno no mundo da gente. E tu? Quem é? Você sabe que querem te rotular em padrões que nem sempre vão te encaixar, situações que nem sempre você quer lidar. O objetivo da vida é se libertar. Sou Ana, sou João, sou Mateus, sou Carol. Agora você sabe quem eu sou rápido. A ideia de que você organiza o seu tempo, que você tem independência, você vai ter mais tempo para a família, né? Aquela cena inicial que a pessoa vê tá tocando ali o despertador para acordar, o filho pula na cama, então você consegue ter mais liberdade para curtir sua vida e para trabalhar e ter sua renda ao mesmo tempo. A gente sabe que isso não é verdade, com a epidemia, né,
do coronavírus, cresceu muito a demanda por entregas, mas também perdeu-se muitos empregos. Então, você tem muitos empregos, muitas pessoas, sobretudo os autônomos, que não têm outra opção do que ser entregador, porque cresceu muito o pedido, a compra pela internet, a compra por telefone, e como se tornou um único espaço para trabalho, então esses caras estão se submetendo a preços bem menores. Está saindo várias matérias em que, quem quiser acompanhar, em que quem trabalha para a Rap, por exemplo, está ganhando muito menos, fazendo muito mais trabalho. A questão que eu acho que a gente traz para esse programa é, dentro desse cenário, como que o trabalhador pode se organizar? Dentro desse cenário, como é que os sindicatos, os movimentos que têm historicamente tem como papel organizar o trabalhador, como é que eles podem atuar? Como é que eles estão atuando, né? E como é que eles podem atuar? Acho que essa é a questão na mesa. E como é que o Estado também deve atuar na proteção desses trabalhadores, né? Na organização desse novo modelo de negócio, desse novo modelo de emprego e renda, né, para que o trabalhador tenha um mínimo de proteção. Acho que esse é o tema sobre a mesa de hoje. Tem outra coisa, Cleiton, que o vídeo mostra, que eu acho curioso, que é uma certa ideia de rebeldia, né? Que adotar o rap é transgredir, é mudar as regras, é ir contra, talvez fazer alguma coisa que você não tinha programado antes, enfim. Eu acho que nisso ele revela um pouco da realidade do aplicativo, do ponto de vista de que muitos trabalhadores que não tinham ainda sido jogados numa situação de trabalho precário vão ter que aceitar essas adversidades, né? E a mentira por trás disso é a ideia de que é uma rebeldia, que é uma inovação, uma transformação, quando, na verdade, esse tipo de trabalho ele remete ao trabalho informal, como, né, é conhecido no Brasil desde os anos 70, e ele só oficializa essa informalidade, né, dá um formato jurídico aceitável do ponto de vista legal para essa informalidade. Mas, em verdade, joga o trabalhador numa situação bastante complicada, né, do ponto de vista da segurança do trabalho, etc. O Estado até tentou regular isso, a gente não pode esquecer da queda de braço que aconteceu entre taxistas e Ubers, e como é que cada Estado, dentro da federação, tentou enfrentar isso. Em todos, o Uber ganhou, né, sem exceção, essa queda de braço. E, recentemente, a gente teve no STF uma vitória, né, uma pequena vitória, que foi o reconhecimento de que esse pessoal que está trabalhando com entrega, se sofrer acidente, pode ser considerado acidente de trabalho. Se eu não me engano, os donos do aplicativo vão ter que se responsabilizar por isso. Então, acho que foi alguma mudança aí nesse sentido, mas não muda o sentido geral, né? O Estado ele tem sido bastante ineficiente em garantir a proteção aos trabalhadores nesse tipo de trabalho. Ô Marco, eu diria que o Estado talvez venha sendo omisso em alguns aspectos e proativo em outros, no sentido de flexibilização das leis trabalhistas. Ele tem sustentado isso, né? Então, eu não sei, o que me veio na cabeça agora não é o que você está falando, veio agora esse insight. Que diferença tem desse pessoal do Rap 10 dos famosos tiozinhos do carrinho de sorvete da nossa infância? Ou seja, essas pessoas que informalmente, né, a gente conhece do nosso passado, e eles eram trabalhadores informais. Então, assim, acho que tem isso. E outra questão interessante também, aproveitando só para a gente fechar essa questão dessa propaganda, Cleiton, um tempo atrás eu vi uma matéria do cara falando do perfil dessa geração chamada geração Z, que eu não sei se já tem mais uma nova agora surgindo, que é de um total desapego à ideia de trabalho, de emprego. Uma geração que não está preocupada com esses vínculos. Ela trabalha, junta dinheiro e viaja. E vai curtir a vida. Né? Mas é a construção do imaginário, né, Marcão? Por exemplo, existe esse imaginário dessa geração Z,
que viaja, que é mais livre. Esse comercial está tentando trabalhar com a ideia de que trabalhar para o rap é ser antissistema. Então, você sai do sistema, o Marconi falou, você é rebelde, você não está dentro do sistema. Outra coisa da diferença, acho que do sacolé, do tiozinho do sorvete, é que o menino do sacolé, ele tem lá a doninha de casa lá que faz o sacolé, ele tem uma relação com ela ali, ele conversa diretamente com ela. Com relação ao rap, você tem milhares, né, no Brasil, milhares de pessoas que, sem trabalho, vai lá, baixa o rap, se propõe a ser entregador do rap, e ele articula milhares, e praticamente esse cara não sabe nem com quem ele está lidando. Ele lida ali com o aplicativo, ele tem uma relação, mas assim, a relação, o distanciamento dele com o cara, com quem controla o rap é imensa. Outra também é a relação deles. O menininho da laranjinha, ou o cara do sorvete, ele tinha que ir lá para a porta da dona lá, aí a dona entregava a laranjinha, nisso eles se encontravam, depois saíam todos para entregar a laranjinha, ou seja, eles se conheciam, né? No caso do rap, ninguém conhece ninguém. Você tem uma atomização enorme. Assim, os entregadores de rap não sabem quem eles são, sabe? Não se conhecem. Então, por isso, eles não podem sequer se organizar. Ou melhor, eles têm uma dificuldade imensa de se reconhecer enquanto trabalhadores do rap, de se perceberem e de se organizarem para melhorar suas condições de trabalho. Como um coletivo, né? Como tipo assim, a identidade de trabalhador, né? Gente, só para não parecer que esse programa está implicando com rap, é o rap, é o Uber Eats, é o iFood, é o Uber, é o 99, é todo esse conjunto de novas formas de trabalho, né, de organização do trabalho, de relação, que cada vez mais crescem no mundo. O Marcão perguntou essa diferença, né? Eu vejo, do ponto de vista econômico, Marcão, uma diferença fundamental, cara. Essas atividades informais eram precárias e tal, pá, mas elas promoviam uma movimentação econômica local. Então, toda a riqueza produzida, de alguma maneira, ficava naquele território pequeno ali de circulação das pessoas, isso que o Cleitão está falando, né? De contatos entre pessoas muito próximas. Um aplicativo como o Uber, Rap ou até o Airbnb, eles operam coisas que já funcionavam antes, né? O Airbnb talvez inove mais nesse sentido. Mas só que eles concentram a riqueza produzida num ponto muito específico. Então, diferente do entregador que tinha antes, Cleiton, que ficava ali no supermercado entregando e tal, e que pegava o dinheiro e ficava todo para ele, né? Agora, parte desse dinheiro vai para uma multinacional gigantesca, bilionária, localizada, enfim, em algum país aí e tal, e há um processo de extração de riqueza produzida nos territórios e concentração em algum ponto global. Então, mas aí, em cima disso tudo, acho que é legal isso que nós estamos discutindo, porque aí fica aquela pergunta, então, de fundo, que a gente começou, eu sou funcionário público, servidor, né, técnico de uma universidade, e o que eu tenho percebido, e isso acho que tem acontecido, talvez de 2013 para cá, ou já estava começando a acontecer antes, que é a dificuldade de mobilização da relação das lideranças sindicais com a sua base. Eu não sei se isso está... Voltando aí para o videozinho, ele começa com a pergunta, quem sou? Né? O trabalhador ele precisa dessa identidade, né? Uma época, nos anos 90, no início dos anos 90, eu era estagiário, né? Fiz Cefet, mecânica, e trabalhei numa planta de produção de borracha que era uma subsidiária da Petrobras. Antes tinha um sindicato só e todos os trabalhadores eram de uma empresa chamada Petroflex. Quando começou esse processo de terceirização, passou a ter 4 empresas trabalhando lá dentro. Cada grupo de trabalhadores era de uma empresa diferente, usavam uniformes diferentes e tinham datas bases de dissídio diferentes. Eles passaram a ser de categorias profissionais diferentes. Cara, a mobilização, a possibilidade de mobilização desses trabalhadores era nenhuma, né? Aconteceu isso nas plantas nas refinarias da Petrobras também. Isso que a gente está vendo com os aplicativos é esse processo levado ao máximo, né? Quer dizer,
nem esse espaço de encontro mais esses trabalhadores têm. Quer dizer, ele é o cara que usa o aplicativo do rap, mas não há uma possibilidade de articulação desses trabalhadores para reagir às dificuldades que encontram no trabalho. Eu não consigo enxergar isso. Esse é o grande desafio. O Uber, o Rap, o iFood, o 99, eles sabem quem são cada um dos seus trabalhadores. Sabem, eles têm ali o registro, eles têm o banco de dados com essas pessoas, sabe, tem os dados dessas pessoas, sabe onde essas pessoas moram, sabe por onde essas pessoas circulam quando estão trabalhando para o aplicativo, né? Conhece essas pessoas com muitos detalhes da vida delas. Mas essas pessoas não se conhecem, elas não sabem quem são elas não sabem quem. Assim, um trabalhador do Uber pode até encontrar um amigo, ou tentar um mínimo de organização e saber quem é o outro trabalhador do Uber, mas ele nunca vai ter certeza de quantas pessoas trabalham no Uber em cidades grandes como São Paulo, você não sabe. Então, para você chamar para uma grande atividade, uma grande reunião, você tem que usar outros modelos de organização que não o modelo de organização dos movimentos trabalhadores dos anos 80 e dos anos 90, né? Outra coisa é que eu não vejo nos sindicatos tradicionais, por exemplo, né, nos sindicatos que hoje existem, uma preocupação em organizar esse grupo de trabalhadores que são os trabalhadores desse novo modelo de organização do trabalho. Não vejo nas centrais sindicais nenhum movimento forte de organização desses trabalhadores, e muito porque eu acho que eles não sabem também como fazer isso. Eu acho que os sindicatos ainda estão muito presos ao modelo dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. E esse modelo não dá conta de organizar o mundo do trabalho que emerge nesse início do século XXI. Então tem que pensar em um novo modelo de organização, e um novo modelo de organização que use tecnologia digital para poder fazer isso. Então, qual é esse novo modelo? Também é uma grande questão a ser pensada. Acho que o grande problema é que não existe uma resposta para esse cenário, né? Como que você faz? Como é que você mobiliza e organiza os trabalhadores do Uber, por exemplo? A pessoa que quer trabalhar no Uber, ela vai lá no aplicativo para quem quer trabalhar no Uber, está lá todo o modelo, a regra do negócio, o contrato que ele vai fazer, quanto ele vai receber, minimamente essa organização. Ele vai lá e entra. O tempo de trabalho ele vai recebendo pelas viagens que ele faz. Então, alguns trabalhadores de Uber fazem algumas horas, que é para complementar a renda, outros trabalham 14, já conversei com alguns que trabalham 14, 15, 16 horas por dia. Ou seja, você tem uma diferença das horas trabalhadas entre um trabalhador e o outro muito grande. Os trabalhadores que têm mais necessidade vão trabalhar muitas horas, né? Isso está dentro dessa nova regra do jogo. E o trabalhador que não está satisfeito com isso, dentro do modelo que tem hoje, dentro da capacidade de organização que tem hoje, o máximo que ele pode fazer é ir lá e cancelar a assinatura dele lá, sair do Uber e não tensionar o Uber para melhorar as condições de trabalho. E não existe nenhum movimento, nenhuma organização, nenhum sindicato que esteja olhando para isso e pensando, olha, aqui dá para a gente organizar, para a gente tensionar essas empresas. Precisa de um reconhecimento que existe uma relação de emprego. Não existe. A grande questão que talvez esses sindicatos não estejam atentos é que isso é uma tendência. Então, a tendência é que cada vez mais você vai ter categorias que vão estar submetidas a esse modelo de trabalho. E aí, como é que fica? O sindicato não vai continuar esperando até um momento que você vai ter um número enorme de categorias de trabalhadores que estão submetidos a esse modelo, e só então vai poder emergir uma nova organização de trabalhadores que consiga dar conta desse desafio? É um cenário muito nebuloso que se apresenta. Será que a gente não está vivendo um momento realmente de, não sei, não vou dizer revolução, mas de profunda transformação nesse paradigma da representação sindical?
Não sei. Será que é sindicato mesmo? A forma de organização dos trabalhadores vai ser por esse modelo sindical? Porque a própria lógica sindical, hoje em dia, eu hoje sou um crítico dos sindicatos. Aqui mesmo na universidade, quantas vezes eu não coloquei em assembleia a importância da FASUBRA, que é a nossa federação, né, e dos nossos sindicatos, de defender o direito dos trabalhadores terceirizados. Sabe qual é a resposta? A resposta é que eles são contra a terceirização. Mas, meu Deus, você é contra a terceirização, mas você não é contra o trabalhador que está sendo explorado. Nós tínhamos que ter uma relação de fraternidade com essas pessoas. E não temos. Tipo assim, é como se você colocasse a culpa de quem está sendo oprimido, sendo do oprimido que se submete à opressão. Então eu acho que é uma questão de fundo que eu acho problemática e que isso está fazendo com que o próprio sindicato, não só pelas questões, né, da sociedade digitalizada, mas perdendo o seu sentido, na minha opinião. E aí eu só queria fechar minha fala dizendo o seguinte, será, Marconi, que, por exemplo, o movimento da economia solidária, das cooperativas, seria um caminho alternativo? E Cleiton, não sei o que você acha do que eu estou falando, porque você é uma pessoa mais próxima, né? Talvez do movimento dos sindicais, tal, você conhece um pouco mais. Mas é só uma provocação que eu estou fazendo. Que alternativas temos? Eu acho, Marcos, o movimento de economia solidária, começa nos anos 80 aqui no Brasil, ele se vincula, na verdade, se a gente for retroceder ao cooperativismo, ao associativismo, enfim, e que começa com o processo mesmo de industrialização, né? Quando você tem a Revolução Industrial, os trabalhadores já se organizam em cooperativas, enfim. Ele sempre foi uma maneira de resistir, né? De resistir à exploração do trabalho. Qual é o potencial que tem hoje de resistir ao avanço dessa concentração de capital que a gente vê? Eu não sei te colocar, porque eu trabalho com economia solidária, estou no movimento da economia solidária, a gente faz, né, organização de trabalhadores, incuba empreendimentos, a gente tem sucesso em grande parte dos casos, em outros não, mas a gente não consegue ter ainda um peso econômico da economia solidária que consiga fazer frente a essas grandes corporações, né? A verdade é essa. E o que a gente percebe é um movimento até inverso, né? Quando o capital percebe um potencial de crescimento econômico de um determinado setor que começa com um movimento de economia solidária, eles vão lá e se apropriam daquilo, né? Aconteceu isso com o Airbnb, por exemplo. O Airbnb ele começa com um aplicativo que chamava Couchsurfing, que as pessoas trocavam hospedagem entre si. Antes de surgir o Uber, já tinha surgido um aplicativo de carona, de pessoas que trocavam carona. Então, chega alguém com muito dinheiro e fala, vamos transformar isso aqui numa atividade econômica lucrativa e concentrada. Então, o movimento de economia solidária, muitas vezes, ele é capturado pelo capital, né? E a gente precisaria fazer o contrário, aprender a fazer o contrário, transformar esses movimentos gigantescos em movimentos solidários, né? O problema é que a economia solidária ela tem que ser de pequena escala, entendeu, Marco? Ela tem que ser um movimento comunitário, local, territorial, para fazer sentido, que é justamente você fazer com que a riqueza produzida naquele território circule naquele território ali, dinamizando uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que são trabalhadores e consumidores. Então, assim, não há compatibilidade com a lógica da produção em escala, sabe? Esses aplicativos, esse modelo de negócios que veio dar no Uber, veio dar no Rappi, ele nasceu como uma forma de você romper com o modelo capitalista de negócio, né? Então ele nasceu com essa ideia de uma economia compartilhada. Aliás, o termo, quando nasce, o termo que se usava era justamente, ainda hoje se usa bastante, não tanto quanto antes, de economia compartilhada. Então, por exemplo, você começou integrando pessoas que cozinhavam nas suas casas, que cozinhavam nas garagens, que conseguia fazer a quentinha, e aí esses aplicativos nasceram com essas pessoas meio que
aparecendo ali, quem se interessava por esse tipo de serviço e queria ser, né, fortalecer esse pequeno lugar né, esse pequeno negócio, ia lá no aplicativo, aí você ficava sabendo. Eu sempre que eu entrei no começo desse processo, já baixando esses aplicativos, então você sabia que ali perto da tua casa ou ali na tua cidade tinha alguém que cozinhava em casa, aí você pegava e você ou pedia comida, ou tinha alguns que você ia lá no lugar e comia, né? Só que isso não existe mais. Esse cenário ele foi totalmente tomado pelo grande capital e hoje são grandes negócios, são grandes empresas. E são grandes empresas que têm a questão dos dados, da organização, de você ter dados como centro do negócio. Então, você tem um banco de dados e você operacionaliza esse banco de dados. Então, você sabe exatamente quem precisa de tal serviço e quem pode oferecer esse tal serviço, e você faz a intermediação. O que eu quero dizer com isso? É que para você poder fazer um contraponto a isso, você tem que ter uma organização do trabalhador que seja centrada também no controle, no domínio desses dados. Se você não tem uma organização do trabalhador que ele consiga ter acesso à informação da mesma maneira como essas empresas e consiga gerenciar essa informação a partir de tecnologia digital, para você ter uma organização em rede de trabalhadores, você não tem como fazer o contraponto. E a grande questão é, como é que você faz isso? Eu fico pensando um pouco essa questão realmente resgatando. Será que nesse momento, então, o Estado ele exerce um papel fundamental nisso que o Cleiton está falando, talvez, então? Mas, quer dizer, o Estado entra como aí nesse processo? Porque nesse momento, como eu disse, hoje ele é quase que um agente desse processo, fomentador dessa pulverização, dessa fragmentação, né? É difícil retroagir a CLT, por exemplo. É difícil a gente imaginar, mas para mim está claro, né? A gente também não tem certeza se vai acontecer, mas há uma tendência hoje de retomada da ideia keynesiana de estado de bem-estar social. Talvez não naqueles moldes lá do pós-guerra, mas você vê no documento da ONU, por exemplo, que planeja para daqui a um ano a recuperação da economia pós-Covid, né? Eles dão um prazo aí até mais, né? São 18 meses para isso começar a ser implementado. Eles estabelecem 5 metas de recuperação da economia mundial e eles colocam lá, se eu não me engano, é a 4ª meta, a proteção do trabalho do trabalhador, né? Essa é uma orientação para que os estados assumam isso, né? Você tem editoriais, por exemplo, de jornais ultraconservadores, como o Financial Times, já começando a martelar, quer dizer, não é um editorial, são 2 e tal, mas os caras começam a trazer textos defendendo a proatividade do Estado na recuperação da economia. Qual vai ser o impacto disso nesse tipo de trabalho aí, né? Será que o Estado vai regulamentar? Então a gente viu agora o STF tentando regulamentar o acidente de trabalho. Eles vão regulamentar, porque o que se trata é o seguinte, cara, essa maneira, essa forma de trabalho, ela super concentra a riqueza. Esse não é um problema só no Brasil, não. Você vê o trabalho do Piketty, por exemplo, ele está falando a partir da Europa, ele até cita o Brasil como um caso especial de superconcentração de riqueza, mas isso está acontecendo na Europa também, que foi o continente exemplar do estado de bem-estar social. Então, talvez o Estado redirecione, porque foi o Estado também que foi mobilizado para criar essa situação que a gente tem hoje, né? Então, talvez o Estado redirecione as relações de trabalho, porque é aí que está a questão da distribuição ou não da riqueza, né? Para que o trabalhador tenha um quinhão maior da riqueza que ele próprio está produzindo, né? Porque a gente chegou num sistema de produção que a exploração é extrema. Então, a concentração de riqueza é absurda. Nesse cenário, a economia capitalista, a gente não está falando aqui de socialismo, comunismo, nada não. É para a recuperação do capitalismo mesmo. Para o capitalismo recuperar, parece que está se construindo um consenso que o Estado vai ter que atuar para distribuir essa riqueza que está superacumulada. Então,
se há uma luz no fim do túnel, talvez seja essa, né? Então acho que é isso, né, pessoal? Finalizamos essa nossa segunda parte do nosso programa da semana passada. Agradeço a todo mundo aí que participou, que nos acompanhou. E no próximo programa, então, vamos discutir aí a educação. A educação nesse contexto, né? Como que se dá as problemáticas, as questões de fundo que envolve isso. Não é, Cleitão? É isso aí, Marcão. A gente vai para a educação. Quem tiver acompanhando o nosso canal no YouTube, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo, que é para você ser avisado do próximo programa. Dá um joinha para a gente também, né? Curta aí o programa. Quem estiver acompanhando a gente no Facebook, dá uma curtida, compartilha, comenta, que isso é importante para a gente. Isso aí, então. Valeu! Valeu, Cleitão, valeu, Marcão, abraço para todo mundo aí, valeu.